Então, boa noite a todos. Hoje é 3 de janeiro de 2012. Nós temos aqui uma pergunta a respeito da influência dos tradicionalistas guénonianos e schuonianos na crise da igreja. Pergunta muito interessante. Então vamos lá. Então, a pergunta do Edson Mauro é sobre a infiltração tariqueira na igreja, né? Especialmente na Fraternidade São Pio X. E ele pergunta o seguinte: não teria o Coomaraswamy favorecido o cisma lefebrista para colar a peste de cismático no tradicionalismo, enfraquecendo e favorecendo a tese guénoniana? Muito bem, então, em primeiro lugar, para responder essa pergunta, a gente tem que partir de um princípio que foi colocado pelo próprio René Guénon, que diz que o segredo é da essência do poder. Isso quer dizer que a maior parte dos processos históricos que se desenrolam diante dos nossos olhos só são esclarecidos muito tempo depois, quando os documentos e testemunhos que revelam as ações que estavam por trás de tudo vêm ao conhecimento do público. E a crise da igreja, ela eclode, ela aparece, já vinha desde muito antes, mas aparece mais claramente a partir do Concílio Vaticano II, em 1962. Então, os fatores que estavam por baixo do pano, até hoje, estão sendo desencavados e estão aparecendo aos poucos. Quer dizer, como foi a longa preparação daquele negócio, né? Remontando aos anos 20, 30. Mas também tem esse outro lado, que é o menos conhecido de todos, que é o da interferência praticamente direta da tarica do Fritjof Schuon no grupo ali do Monsieur Lefebvre. No caso, eu não posso oferecer uma interpretação de conjunto do que aconteceu, mas eu posso apenas contar os fatos dos quais eu fui testemunha pessoalmente. Quando nós fizemos contato com a tarica do Schuon no Brasil, desde o Brasil, os contatos foram feitos através de Martin Links, que era, na época, uma espécie de segundo no comando na tarica do Schuon, com o nome de Sidi Abubakr Sirajeddin. E quando viajamos para os Estados Unidos para um encontro pessoal com Schuon, o intermediário foi Rama Coomaraswamy, que então era professor num seminário da Sociedade de São Pio X e tinha sido professor de pelo menos comprovadamente 2 dos padres tradicionalistas que depois viriam a ser sagrados bispos pelo Dom Lefebvre, ocasionando então a crise que resultou na excomunhão do Dom Lefebvre. E o comentário que corria ali entre o pessoal da tarica era no seguinte teor: esse Monsieur Lefebvre é um idiota, mas ele trabalha para nós. Então, é evidente que esses padres foram plantados ali, já com a finalidade de precipitar a crise. Qual o objetivo de precipitar a crise? O Edson Mauro levanta a hipótese de que foi para desmoralizar o grupo tradicionalista, de modo a fechar, bloquear as possibilidades de uma renovação da igreja, de tal modo que o Islã acabaria aparecendo como a última solução. Não é necessariamente assim. Vamos dizer, tanto a hipótese de o tradicionalismo prosperar quanto a de ele ir para o ralo, as duas podem servir. Não, quer dizer, nesses planos de longo prazo, sempre se joga com 2, 3, 4 alternativas e sabendo explorar todas elas ao mesmo tempo. Você vê que o René Guénon, já nos anos 30, ele dizia que o Ocidente tinha 3 possibilidades, ia seguir, vamos dizer, uma das 3 linhas de desenvolvimento daí para diante. Uma seria cair na barbárie completa, a outra seria uma restauração da Igreja Católica, e a terceira seria a islamização. Então, uma dessas 3. Quando, nos anos 40, eu não sei exatamente a data, o fim dos anos 40, mas o Guénon se retira para o Egito, então isso significa claramente que a segunda hipótese da restauração da Igreja Católica ele já não acreditava mais nela.
você vê que ele fez algumas incursões na Igreja Católica, escrevendo uma série de artigos para a revista Regnabit, que era, eu acho que uma revista da Ordem Carmelita, na qual ele tentava restaurar entre os cristãos o sentido do simbolismo universal. É uma série de artigos, aliás, brilhantes, né? E ele fazia isso ao mesmo tempo quando escrevia em revistas maçônicas, tá certo? E escrevia também em revistas islâmicas, né? Quer dizer, alguém não atuava em todos esses frontes, partindo do princípio de que ele era o portador da tradição universal que transcendia todas as perspectivas exotéricas, isso é, religiosas, e que, portanto, sabia onde estava o ponto de convergência, né? E o princípio, vamos dizer, motor de tudo isso, né? Que é um pressuposto que também o Schwann também acreditava, só que ele achava que era ele o eixo da coisa, o verdadeiro portador da tradição. E muito mais tarde, Guénon diz que... Mais tarde não, eu sou ruim de data, mas houve um momento qualquer em que Fridtjof Schwann era um pintor, né, nascido na Alsácia, que é uma zona entre a França e a Alemanha, e que desde muito cedo tinha se interessado por esse negócio islâmico e tinha ido para a Argélia, onde em circunstâncias meio misteriosas, acabou se tornando o sheik do Matarik, o herdeiro. Morreu o sheik, era o sheik Ahmed El-Alawi. Diz que vários membros da Tarika sonharam que o Schwann era um novo sheik, então aceitaram. Essa é a história que corria lá, não sei se foi exatamente assim. E ele volta, então, para a Europa, dizendo: eu vou islamizar a Europa. Creio que isso já foi nos anos 50. Né? E o Guénon inicialmente ficou muito entusiasmado com aquilo e disse o seguinte: a fundação dessa Tarika do Fridtjof Schwann em Lausanne, na Suíça, foi o único resultado de todo o meu ensinamento. Então, quer dizer, a fundação de uma Tarika, com pretensões de islamizar o Ocidente, foi considerado pelo Guénon o fruto único de todos os seus 50 anos de esforço. Né? Então, se o Guénon disse isso, então, evidentemente, a esta altura ele já estava apostando na islamização. Quer dizer, então agora não tinha mais a segunda possibilidade, quer dizer, de uma renovação da Igreja Católica. Só tinha duas: ou era barbárie ou era islamização. E o processo que eles usavam para a islamização não tem nada a ver com imigração, não tem nada a ver com a ocupação em massa, não, tem simplesmente a ver com, quer dizer, a apropriação da elite intelectual. Quer dizer, você dominar o panorama desde muito alto. Você pegar as pessoas mais altamente qualificadas de todos os domínios e as colocar sob a influência dessa Tarika. O que não quer dizer necessariamente convertê-las ao Islã. Porque o Schwann coordenava grupos de católicos, grupos de ortodoxos, grupos de budistas, etc, etc. Mas a concepção que ele tinha da unidade transcendente das religiões colocava, de alguma maneira, o Islã no topo. Você vê isso pela... Uma coisa que deixa isso muito clara é o livro do Titus Burckhardt. Titus Burckhardt é um importantíssimo membro da Tarika do Schwann, onde ele reproduz um texto de Muhyiddin Ibn Arabi, o grande místico sufi, né, muçulmano, onde ele fala da sequência dos profetas que vieram ao mundo. E na sequência de profetas se destaca, né, Jesus como portador do verbo criador, mas depois vem, vamos dizer, a joia da coroa, quer dizer, a consumação da profecia universal, que é Mohammed, né? Então, de certo modo, integra o cristianismo dentro de um quadro onde o cristianismo é matéria e a forma, no sentido aristotélico da coisa, é dada pelo Islã. Quer dizer, o esoterismo islâmico é, no fim das contas, a chave da abóbora. Tá certo? E esse era realmente o plano, e foi a isso que o Schwann dedicou a vida dele. Né? Ele tinha escrito aquele livro, aliás, brilhantíssimo, que se chama A Unidade Transcendente das Religiões, onde ele mostra, por A mais B,
que, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista da doutrina metafísica, todas as religiões são iguais. Quer dizer, a metafísica na qual ela se funda, metafísica é a estrutura da realidade. A noção de estrutura de realidade que está presente no cristianismo é a mesma que está presente no hinduísmo, no budismo, no islamismo, etc, etc. Porém, você sabe que uma religião não comporta apenas uma descrição da estrutura da realidade. Vamos dizer que essa metafísica que está presente em todas elas é simplesmente a metafísica normal da humanidade. Né? Então, ela não é nem cristã, nem muçulmana, nem coisa, mas é simplesmente humana. Né? Então é por isso que ela está presente em todos. Quer dizer, todos eles acham que 2 mais 2 é 4, todos eles acham que existe, vamos dizer, o mundo finito cercado pelo infinito por todos os lados, todos entendem que o infinito metafísico é um só, e assim por diante. Né? Então, a coincidência das várias religiões do ponto de vista metafísico não tem nada a ver com as suas funções respectivas dentro, por assim dizer, do que a gente chama de economia da salvação. Não é isso? Elas têm, vamos dizer, as suas missões específicas, tá certo? Que são frequentemente incomunicáveis e até incompatíveis. Elas podem coexistir, mas não tem como fundir, não tem como misturar, né? Nada. Por outro lado, você precisa ver que a perspectiva de salvação da alma individual é uma coisa que faz isso no cristianismo. Né? No budismo você tem a conquista da iluminação, que é uma coisa completamente diferente. Você pode ser iluminado e ir para o inferno do mesmo modo. Então, não, como via de salvação, só existe o cristianismo, porque o Islã não é isso. O Islã não é um caminho de salvação. O Islã é uma organização da sociedade. O Islã é eminentemente um código civil. Tanto que a palavra din, com que eles definem, o pessoal traduz como religião, din não quer dizer religião. Din quer dizer é uma lei divina. Quer dizer, seria a estrutura da sociedade que estaria então de acordo com a estrutura do cosmos, que estaria em princípio em harmonia com a lei divina. Então o Islã é sobretudo, vamos dizer, ele tem a pretensão de ser uma sociedade divina. Tá certo? Não tem nada a ver com a salvação da alma individual, mesmo porque já tem a predestinação. Os salvos já estão salvos e os condenados já estão condenados. Né? E tanto que Maomé acreditava, às vezes, saber quem era o condenado, quem era o salvo, que às vezes ele via um sujeito e começava a chorar, ele dizia, eu estou vendo aquele cara no inferno, ele vai para o inferno, está ferrado, não tem. Então, em alguns casos, ele acreditava saber já o destino pós-morte das pessoas. Então, você não pode dizer que a constituição da sociedade islâmica destina a salvar as almas. Sabe que já está salvo, que está condenado. Então, é como se diz, o Islã não tem nada a ver com a salvação da alma. Mas ele não é uma via de salvação. Ele tem a presunção de ser uma sociedade sacra. Tá certo? Então, é a sociedade que seria constituída em obediência a Deus, mas dentro de uma perspectiva que não é a da salvação das almas individuais. Então, como via de salvação individual, só tem o cristianismo, e essa é uma diferença específica que ninguém pode lhe tomar. De modo que, mesmo que você, quer dizer, aceite a teoria da unidade transcendente da religião, que eu acho que é uma teoria certa, você precisa ver que várias religiões terem a mesma metafísica, não quer dizer que elas sejam a mesma religião. Né? E não quer dizer que elas não possam disputar umas com as outras, no sentido da prioridade da revelação divina. Elas podem fazer isso. Né? Mas todo o trabalho do Schuon era para isso aí, para integrar as outras religiões dentro, né, de um plano baseado na unidade transcendente da religião. Né? Quem representa, historicamente, socialmente, concretamente, a unidade transcendente da religião? Se cada religião tem lá os seus símbolos, seus ritos, etc, etc, e todas elas convergem no plano metafísico, então por isso que eles chamam de unidade transcendente e não unidade imanente. É uma unidade que só existe no plano puramente metafísico. Mas acontece que existe um órgão que pretende representar terrestremente a unidade transcendente das religiões. E é o que? São as taricas. É o esoterismo islâmico.
Então o esoterismo islâmico fica como se fosse uma supra-religião, e ele comanda todas. Tá certo? Então o Shuon se coloca a si mesmo como se fosse assim, um papa supra-religioso. Então você pega os vários líderes das várias religiões, estariam, inclusive do próprio Islã, estariam em princípio submetidos à autoridade superior, né, da Tariqa, que representa então a tradição supra-religiosa. E tudo que o Shuon fez é baseado nisso. Então, nesse sentido, não é de estranhar que ele interferisse aqui ou ali nas várias religiões como se fosse, vamos dizer, um piloto apertando os botões para comandar o avião, tá entendendo? E ele realmente fez isso. É isso. Quanto a outras influências que eles tiveram por aí, eu acho que a mais notável foi quando eles conseguiram ganhar a adesão do príncipe Charles da Inglaterra. Não é isso? Eu assisti, assim, vou dizer, os primeiros contatos que eles fizeram. Esse eu não assisti pessoalmente, eu não vi o sujeito conversando com o príncipe Charles, mas o camarada que fez o contato com o príncipe Charles, que foi Martin Lings, eu vi o começo da história. Martin Lings, nessa época, ele era apenas o segundo no comando da Tariqa. Quando o Shuon morreu, ele se torna o sheik da Tariqa. Neste ínterim, as relações entre ele e o príncipe Charles foram se aprofundando. Elas começaram, o primeiro sinal visível delas foi quando o príncipe Charles escreveu um prefácio para o livro do Martin Lings, que se chama The Secret of Shakespeare, onde ele dá uma interpretação esotérica das peças de Shakespeare. É uma obra brilhantíssima, brilhantíssima. Ele pega cada obra como se fosse, vamos dizer, uma análise de uma situação espiritual humana, né? E coisa muitíssimo bem feita. Talvez o melhor livro que alguém já escreveu sobre Shakespeare. Mas, ao longo do tempo, a gente vê que essas relações se aprofundaram. Por quê? Porque decorridos 20 anos, nesses 20 anos eu perdi o contato com essa gente, nesse ínterim, depois, logo em seguida, o Martin Lings morreu, eu vi que gradativamente o príncipe Charles foi se tornando um protetor do Islã. Está toda hora inaugurando centros islâmicos, etc, etc. Sempre com a desculpa de que a maneira de você conter o radicalismo islâmico é você se aproximar dos muçulmanos moderados. Mas nós sabemos que essa distinção não existe. Por quê? A rede das taricas é uma rede que, para quem está fora, é secreta. Para quem está no mundo islâmico, ela não é tão secreta assim, ela é apenas discreta. Por exemplo, se você entra numa mesquita, as pessoas que estão acostumadas a frequentar a mesquita sabem quem lá dentro pertence a uma tarica e quem não pertence. Né? Segundo, as taricas são muitas. Né? E aquilo é uma rede que não acaba mais. Se você tentar mapear quantas taricas tem, onde é a sede delas, quem é o chefe, então é impossível. Né? Segundo, nenhuma tarica tem atividade política externa. Então, elas tentam influenciar o curso da história pelo lado espiritual e intelectual. Apenas, quer dizer, há uma distância grande do dia a dia político. Né? Mas não se pode esquecer que eles comparam a relação entre um discípulo e o seu sheikh, quer dizer, o seu mestre espiritual, como vamos dizer, o cadáver na mão do lavador de cadáver. No Islã, quando o sujeito morre, tem que lavar o cadáver, depois embrulhar num pano branco e enterrá-lo com o rosto voltado para a Meca. Então, o discípulo está como o cadáver na mão do lavador de cadáver. Quer dizer, ele não faz nada, ele é totalmente passivo, ele fará o que o mestre mandar. Mas, isso quer dizer que se um político faz parte de uma tarica, o político pode ter o poder que ele queira lá fora. Mas para efeito da tarica, ele vai fazer exatamente o que o sheikh mandar. E se ele não fizer, vamos dizer, a desaprovação social que ele vai experimentar é tão devastadora que, se ele arrumar uma briga com a tarica, então só tem um jeito, ele tem que matar todos os membros da tarica. É o único jeito que ele teria de escapar da desgraça. Tanto que isso aconteceu algumas vezes.
né, quer dizer, onde houve perseguições a organizações esotéricas islâmicas, é preciso escavar um pouco para saber em quais desses casos o perseguidor era um membro da tariqa que depois se rompeu com ela, tá certo? Mas não podendo competir com ela em influência espiritual, em influência cultural, teve que matar todo mundo. Né? Então, quer dizer, a influência das taricas no curso da história é uma coisa de longuíssimo prazo, que escapa por vários quilômetros, por vários anos-luz do horizonte de observação dos analistas políticos. Então, por isso, essas coisas, vamos dizer, acabam parecendo, do ponto de vista midiático, do ponto de vista da mídia, parecem um pouco estranhas e exóticas, né? E só quando é noticiado alguma coisa, é noticiado apenas como curiosidade. Olha aí, o príncipe Charles agora é amiguinho dos muçulmanos. Será que ele é muçulmano? Será que ele não é? No ponto de vista esotérico, do campo esotérico, essa pergunta não se coloca. Por exemplo, o ingresso numa tarica não é uma conversão religiosa. Você está entendendo? Quer dizer, isso eu vi lá no Shuon, tinha grupos ortodoxos, grupos budistas, etc, etc. Todo mundo seguindo estritamente a orientação do sheikh, mas atuando cada um dentro das suas respectivas religiões. Por quê? Porque ele está falando desde o ponto de vista da unidade transcendente das religiões, ele não mistura as religiões. Ele, por assim dizer, ele as comanda desde cima, sem interferir na sua, vamos dizer, no seu substrato doutrinal, simbólico, ritual, etc, etc. Né? Ao contrário, defendendo, vamos dizer, a ortodoxia, a pureza de cada um desses conjuntos. Né? Então é como se ele fosse o fiscal de todas as ortodoxias. Não é isso? De certo modo, era até melhor que o sujeito não se convertesse. Né? Em alguns casos, o Shuon decidia quem ia praticar os ritos islâmicos e quem ia praticar uma outra coisa. Ele mandava, você vai para cá, você vai para lá. Você entendeu? Então, evidentemente, ele mesmo dizia, não se trata de conversão, trata-se de uma oportunidade espiritual. E, quer dizer, um conceito que na religião não faz sentido, mas do ponto de vista esotérico faz. Né? Então, aí o sujeito funcionava como uma espécie de longa-manos da tarica. Sim, claro. Daquela tradição. Claro. Eu vou lhe dar um exemplo. O primeiro contato pessoal que eu tive com Martin Lins foi no Peru. Eu estava me correspondendo com ele fazia bastante tempo. E ele me convidou para ir num congresso de religião comparada no Peru para encontrá-lo. E eu chego lá, então, tinha vários intelectuais, professores, cada um falando em nome da sua religião. Tinha um padre católico, um padre ortodoxo, um rabino, um monge budista, etc, etc. E daí, uma noite, o Lins falou, olha, hoje nós vamos ter uma reunião da tarica, um majlis, como ele chama, quer dizer, um encontro para realizar os ritos da tarica. Você não quer ir lá participar? Eu falei, claro, quero. Eu morrer de curiosidade, né? E eu chego lá, estavam todos aqueles, todos com roupas árabes, fazendo os ritos da tarica. Quer dizer, aquela aparente diversidade de religiões que aparecia perante o público do Congresso era uma fachada. Na verdade, eram todos membros da tarica. Né? Então, e a posição do Kumara Swami era exatamente uma dessas. Quer dizer, ele, publicamente, ele era um professor no seminário católico, era um católico tradicionalista, que defendia bravamente o ponto de vista tradicionalista no confronto com a igreja progressista. Eu vi um debate entre ele e o padre Gutierrez, lá no Peru, onde ele fez o Gutierrez um picadinho, humilhou o Gutierrez, né? Então, o Kumara Swami era um homem de uma erudição monstruosa, né? E não dá para negar a autenticidade da fé católica dele, mas essa fé católica estava inserida dentro de um outro quadro espiritual, cuja referência máxima era o esoterismo islâmico. Note bem que, na perspectiva do René Guénon, o Islã não tinha essa prioridade. Ele só reconhecia essa prioridade para o Islã na presente fase histórica, porque ele dizia que todas as tradições esotéricas foram se esgotando. Então só havia sobrado praticamente duas: a maçonaria no Ocidente
mas ele reconhecia que a maçonaria estava num estado altamente decadente, tal como a Igreja Católica, e o Islã. Mas doutrinalmente, o núcleo de doutrina que ele usava era mais hinduísta do que islâmico. Quer dizer, a prioridade islâmica era apenas uma questão de oportunidade histórica. Quer dizer, na presente fase, quem personifica a tradição é eminentemente o esoterismo islâmico. É assim que ele entendia. Mas com o Shuon, essa afirmação da prioridade islâmica se torna uma realidade histórica. Quer dizer, seria a realização da concepção que o Guénon havia defendido. E concepção que ele dizia que não era dele, mas que era do sheikh dele. Quer dizer, ele sempre dizia, não estou falando de meu nome, estou falando em nome dos representantes da tradição, que ele não nomeava. Tá certo? Mas nós sabemos que o Guénon, quando tinha 16 anos, ele já foi iniciado numa tariqa. E quando ele tem 19, 20 anos, ele já aparece expondo as doutrinas tradicionais, mais ou menos do mesmo jeito que ele ia expor aos 50. Quer dizer, de cara, é um caso de uma genialidade fora do comum. Mas ele dizia, não é genialidade, isso aí, estas doutrinas foram, por assim dizer, impregnadas em mim ritualmente, foram passadas para mim por meios rituais. Né? O que é uma coisa bastante conhecida nesse meio esotérico, quer dizer, uma modalidade de transmissão que não é material, mas que funciona. A gente vê que funciona porque não há outro meio de você explicar o conhecimento que o Guénon, tão jovem, tinha de doutrinas hindus, por exemplo. Ele, por livros, ele jamais adquiriria aquele tipo de compreensão. Ele poderia conhecer muito, tá certo? Mas ele tinha uma espécie de visão unificadora das doutrinas hindus, que já era puramente esotérica, e que não estava escrito em livro nenhum, que ele foi o primeiro a escrever. Né? E, ao mesmo tempo, se sabe que não houve contato pessoal, muito contato pessoal entre ele e os seus mestres, os seus gurus. Né? Então, claro que foi uma transmissão desse tipo. Né? Se me perguntar como funciona, eu falo, não sei, se eu soubesse eu faria também, né? Eu ia estar dando aula se eu pudesse transmitir tudo por via telepática. Então, mas no caso do Guénon, o conhecimento, o domínio que ele demonstrava dessas doutrinas, que não era um domínio erudito, era uma coisa que ia um pouco acima da erudição. Inclusive, ele era muito crítico do orientalismo europeu da época, não se atia muito aos textos, aos documentos, etc. Ele dizia, pois, o principal é transmitido oralmente, é transmitido por iniciação. Então vocês estão como os cegos que estão apalpando o elefante. Então, por exemplo, ele pega no livro Introdução ao Estudo das Doutrinas Hindus, ele pega as várias escolas, entre aspas, teológicas, espirituais hindus, que teoricamente estão em concorrência umas com as outras, e mostra que não são escolas em concorrência, são aspectos da doutrina perfeitamente encaixados uns nos outros. Né? Eu digo, isso não é possível você demonstrar por documentos e nem impugnar por documentos. Quer dizer, ele se coloca num plano de discussão onde você escapa da ciência orientalista. Você está falando realmente de conhecimentos esotéricos que foram passados por um mestre. Você não tem como comprovar aquilo historicamente nem negar. Não é uma concepção, não é um conteúdo histórico que ele está transmitindo. É uma concepção esotérica da unidade da doutrina hindu. Né? Então, embora ele use mais do referencial hindu do que islâmico, ele diz que na presente fase histórica só o Islã, através das tarikas, é que tem esse cetro, por assim dizer, da unidade transcendente das religiões. Né? Mas, porém, mais tarde houve uma ruptura entre ele, o René Guénon, e o Shuon, por causa de uma concepção que o Shuon tinha a respeito do cristianismo. O Guénon achava que o cristianismo, inicialmente, era uma escola esotérica, que se transformou numa religião, ou seja, num exoterismo, em função da necessidade da época. Então ele está subentendendo que havia outros ritos, além dos sacramentos, que eram ritos esotéricos. E o Shuon diz que não. Os próprios sacramentos têm um sentido esotérico. Quer dizer, não são somente rituais de agregação
né, ritos de assimilação do fiel à comunidade religiosa, mas eles têm uma função iniciática uma força iniciática por si próprios. Ou seja, eles dão acesso a experiências espirituais de um nível mais elevado para quem tiver, vamos dizer, os requisitos intelectuais e espirituais para isso. Quer dizer, o sacramento tem um efeito diferente em pessoas diferentes. Eu acho que o Schwon tinha razão nessa discussão, né? Mas eu acho apenas, eu não tenho certeza, eu não tenho a menor maneira de confirmar isso. Por que eu acho isso? Eu acho, assim, também isso não é uma prova, é apenas um indício. Em primeiro lugar, Jesus Cristo disse que ele não ensinou nada em segredo. E ele não diria isso se ele tivesse ensinado. Então, quer dizer, a hipótese de que existiam outros ritos, né, mais profundos do que o sacramento deve ser excluída. E segundo, não é possível. O Guénon achava que o que havia sobrado do antigos esoterismos cristãos era apenas a maçonaria. Mas nós não temos provas físicas da existência da maçonaria antes, digamos, do século XVIII, no máximo XVII. Então, bom, como é possível que esses ritos secretos que Cristo ensinou desaparecessem completamente da sucessão apostólica? Os apóstolos não soubessem nada, os primeiros padres não passaram nada para ninguém, e de repente aquilo aparece no século XVII na Europa. Não é possível, né? Então, a hipótese dos ritos do cristianismo esotérico me parece absurda e também me parece manifesto que os conceitos de exoterismo e esoterismo, que são conceitos tipicamente islâmicos, né, não se aplicam ao cristianismo. Porque no Islã você tem os dois aspectos. Você tem a Sharia, que é a lei para todo mundo, tá certo? E você tem o outro plano, que é o plano da Tarika, que eu chamo de Hakikat, que é o plano da verdade. Então, existe a lei e existe a verdade, né? Então, mas a verdade é só para aquela elite que tenha as qualificações para isso e que queira. Quer dizer, as tarikas não são secretas, mas são discretas. E só vai lá quem quer, porque não é obrigatório aqui. A existência das tarikas remonta ao tempo da vida do próprio Maomé. Havia um grupinho de discípulos dele que se reunia e, além daquelas 5 preces diárias, aquela coisa tudo, fazia lá uns ritos especiais, diferentes, né? E daí perguntaram para ele o que é isso, e ele disse: não, isso aí Deus não ordenou que eles fizessem isso. Então como dizer, é supra-rogatório, é uma coisa extra que eles estão fazendo. E essa seria a origem das tarikas. Então, as relações entre o exoterismo e o esoterismo no campo islâmico, elas são ambíguas. Às vezes convergem, às vezes divergem, às vezes tem conflito, às vezes se identificam. É uma coisa que você tem que ver caso por caso, e é uma história que ninguém contou jamais, porque é muito complexa. E faltam documentos para contar isso, né? Para você ter ideia, esses documentos das tarikas às vezes circulam internamente durante séculos, sem nunca sair uma linha para fora. Na década de 30, foi para o Irã um embaixador francês, que era um Henri Corbin. E Henri Corbin, muito interessado no negócio da religião, do esoterismo, as coisas todas. Ele, junto com o Seyyed Hossein Nasr, que depois viria a ser ministro da Cultura do Irã e um membro da Tarika do Schwon, começaram a traduzir materiais das tarikas iranianas, né, e publicar. Mas muito desse material saiu primeiro em francês. Quer dizer, aquilo circulava internamente na Tarika no Irã e ninguém fora conhecia. Aquilo, a primeira edição pública que teve foi em francês, né? E eram materiais, às vezes, que tinham 7, 8 séculos, né? Então, para você ver como é que é isso. Não é uma coisa secreta, mas se você só fica sabendo o que eles estão fazendo lá se você for lá e postular, e pedir para entrar, e até o ingresso como é que diz? É gradativo, como toda sociedade iniciática, você tem que passar por vários degraus de iniciação, e supondo-se que você só vai entender o conjunto quando chegar lá em cima, como na maçonaria também. Então é assim, as tarikas são uma pluralidade de maçonarias, tá entendendo? Quer dizer, maçonaria já é difícil de você entender, porque também você tem várias correntes, uma não concorda com a outra, e uma loja não sabe o que estão fazendo na outra loja. Então, quer dizer, a própria história da maçonaria que está aqui perto de nós é difícil de você saber, né?
Então, por exemplo, até hoje, não se sabe exatamente qual era a relação entre a maçonaria e a Royal Society, a Sociedade Científica Inglesa. Então sabe que uma boa parte deles eram maçons, que o fundador, Elias Ashmole, era maçom, etc, etc. Mas qual é exatamente a relação que existia? É difícil você esclarecer isso hoje, né? Por exemplo, quando houve a ocultação da biografia de Isaac Newton, né? Essa aqui é a história de Isaac Newton, foi falsificada durante 3 séculos, né? E só se descobriu a verdade no século XX, quando o economista John Maynard Keynes, que era um homem rico, estava lá participando de um leilão e ofereceram um lote de manuscritos de Isaac Newton e ele comprou tudo. Comprou tudo, começou a ler aquele negócio e ele viu que 9/10 da obra do Isaac Newton era um negócio esotérico, místico, teológico, etc, etc. E isso tinha sumido durante 3 séculos. E em que medida, vamos dizer, foi uma conveniência maçônica ocultar isso? Nós jamais saberemos, né? Tá certo? Eu sei que a história das origens da ciência moderna é quase toda mentira. Agora que começa a aparecer um pouquinho, né? Então, nós não sabemos nem isso. Agora, quanto mais o negócio das taricas. Né? Se você imagina a trabalheira que dá, imagina o trabalho que teve o próprio Schwann, que, saindo ali da Alsácia, foi para a Argélia, aprendeu árabe, se integrou no meio islâmico, daí foi aceito na tarica. É uma trabalheira miserável, é? Não é isso? Então, só um sujeito muito curioso vai fazer uma coisa dessa. Não é isso? Mas a curiosidade, como dizer, a curiosidade matou o gato. Né? Professor, segundo o Guénon, como essa história de que as desinteligências entre maçonaria e Igreja Católica determinaram a decadência do cristianismo no Ocidente e portanto, a ascensão, determinando então, a ascensão do Islã. Se é verdade que a maçonaria surge das velhas iniciações de ofícios, comunidades de ofícios, tá certo? Então, é verdade que essas comunidades de ofícios estavam integradas dentro do corpo da civilização cristã e, de certo modo, eram parte da igreja. Né? Mas quando se constitui a maçonaria moderna tal como nós a conhecemos hoje em dia, então imediatamente surge o conflito. Por que isso aconteceu? É uma coisa que até hoje eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que todo aquele domínio do conhecimento que o Guénon chama de ciências tradicionais, como astrologia, alquimia, geomancia, etc, etc, tudo isso ficou com a maçonaria. É certo? E se nós fizermos a distinção que o próprio Guénon faz entre os pequenos mistérios e os grandes mistérios, então essas ciências de ordem que são cosmológicas, que se refere ao universo, tal como existe atualmente, e os grandes mistérios que se referem ao mundo do espírito, à imortalidade, a Deus, etc, etc. Então, de fato, houve uma ruptura entre as duas coisas. Ao ponto de que esse tipo de estudo, que era normal na civilização cristã até pelo menos 1500, né, de repente desaparece do contexto católico e do contexto cristão, e mais ainda do contexto protestante, como se tudo isso fosse coisa condenada, coisa do demônio. Se você falar de astrologia, por exemplo, coisa do demônio, etc. Lutero diz que é coisa do demônio. Né? E, no entanto, existe um historiador da igreja, chamado Gilles Sperr, um gênio fabuloso. Ele publicou recentemente um comentário do livro do Apocalipse. E na introdução, ele mostra ali que não só no livro do Apocalipse, mas ao longo do livro da Bíblia, dizer, a cosmovisão astrológica está implícita ali, não dá para tirar dali. Então ele, por exemplo, São Paulo apóstolo está falando de 12 regiões da Terra que são regidas por 12 espíritos. Né? E ele dá a lista dos 12. Quando você vai ver, a lista está toda na ordem zodiacal, e as regiões que ele menciona são aquelas que a tradição astrológica atribui àquelas regiões. Por exemplo, Áries é a Pérsia, Touro é o Egito, Roma é o Escorpião e assim por diante.
Eu digo, mas por que ele tem que seguir essa ordem astrológica? Né? Também tem um lugar onde Daniel fala que ele viu um carneiro e um bode no horizonte, que houve uma luta entre o carneiro e o bode, e que o bode venceu. Então, pela tradição astrológica, né, o bode era a Síria, onde estavam os judeus, e o Ares é a Pérsia. Quer dizer, quando ele fala que ele viu no horizonte, ele não está se referindo simplesmente ao zodíaco, porque astronomicamente é impossível que um esteja no Oriente ou esteja no Ocidente. Por quê? Porque o bode, o Capricórnio, é o 10º signo. Então, se o Ares está no horizonte, então o Capricórnio está no meio do céu. Não pode estar no outro horizonte. Né? Então, ele não está se referindo, vamos dizer, simplesmente a direções do espaço. Ele está se referindo a signos de regiões. Não é isso? Então, quer dizer, você compreender como a tradição astrológica entendia, quer dizer, os signos e planetas como se fossem não apenas fenômenos entes astronômicos, mas espíritos que, portanto, regem certas regiões, regem parte do corpo humano, regem plantas, etc, etc. Tudo isso está subentendido. Tá certo? Então, a exclusão de todo esse tipo de conhecimento torna o cristianismo um negócio aleijado, né? Quer dizer, que em vez de integrar, ele joga fora. Então, você joga fora, daqui a pouco você não está entendendo nem a Bíblia mais, né? São camadas de sentido mais profundas que uma leitura superficial não vai pegar, claro. Né? Então, quer dizer, eu não digo assim que o problema o problema não é tanto assim a briga entre a igreja e a maçonaria, mas é o fato de que todo esse legado das chamadas ciências tradicionais tenha ficado exclusivamente com a maçonaria, os ocultistas, etc, etc, e a igreja esqueceu tudo e não entende mais nada. Quer dizer, isso é incompatível com se a igreja é mãe e mestra, ela tem que ter hegemonia intelectual. Quer dizer, ela tem que saber tudo. Você está entendendo? E a gente vê que a partir do século XVII, mais ou menos, ela vai perdendo. Por exemplo, leva muita desvantagem no confronto com as filosofias modernas, né? Porque não entende exatamente o que está se passando. Então ficou como um edifício, um corpo sem pés. E o pé está lá na maçonaria, nos ocultistas, etc. Nova era, né? E agora, com relação aos sacramentos, por serem públicos, eles não foram instituídos como uma vertente esotérica do cristianismo. Né? Não há esoterismo cristão, porque não há exoterismo cristão também. A distinção do exotérico e esotérico não se aplica ao cristianismo. Quer dizer, uma coisa ali seria exotérico ou exotérico depende exclusivamente do indivíduo que está participando ali. Né? Então, você vê, no Brasil tinha uma senhora que viveu durante 40 anos sem comer, tomando somente a Eucaristia. Né? Como é que você vai dizer que esse sacramento não é esotérico? Não tem jeito, é? Agora, eu vou lá, tomo a comunhão e 2 horas depois eu tenho que comer um arroz, feijão, um bife. Não tem o mesmo efeito em mim. Tá entendendo? Então, Deus sabe aquele que ele vai puxar e que ele vai dar algo mais, você está entendendo? Né? Às vezes exigindo alguma coisa do camarada, né? Como no caso de João pede um lugar especial, eu quero ficar mais perto de você no céu. Daí Cristo fala isso aí só com o martírio, mas mesmo assim, quem decide isso não é eu, é Deus Pai. Ele diz isso. Então, quer dizer, Cristo 2 vezes ele fala de coisas que só Deus Pai sabe que ele não sabe. Né? 2 vezes no Evangelho. Né? Então, e outras vezes ele dá de graça, não pediu nada, ele deu o que deu. Então, quando você vê, por exemplo, esses milagres todos do Padre Pio, eu digo, olha, todo o esoterismo do João é uma coisa exterior e superficial comparado com aquilo. Porque aquilo implica o poder de Deus sendo exercido sobre a própria estrutura do mundo material. Isso aí não é brincadeira. Né?
Isso não é assim, não é experiências espirituais que eu tive, visões que eu tive sobre o Pinói, isso não é, para usar os termos do que o Wegelin dizia, porque o Wegelin fala muito da resposta do homem ao apelo divino. Né? Eu digo, mas ele não fala do contrário, que é a resposta de Deus ao apelo do homem. Que aí seria todo o estudo dos milagres que ele não faz, mas que eu acho, até já fiz conferência sobre isso, mostrando que o estudo dos milagres, ele para onde o Wegelin, ele começa onde o Wegelin parou. Tudo que havia para falar, eu acho que com respeito à resposta humana ao apelo divino, está lá no Wegelin. Mas você diz, bom, tem o outro lado também. Quer dizer, Deus só fica lá chamando o homem e dando experiências espirituais, é só isso que Deus faz. Quer dizer, Deus não age. Né? Eu digo, bom, mas a prova de que ele age são os milagres. E o único milagre desse é um negócio muito mais incompreensível, por assim dizer, do que todo o esoterismo universal. Né? A vida do Padre Pio é 3, 4 milagres por dia. Mas o que é isto? É um exagero? Parou até um bombardeio na guerra. Então, professor, o fato de não haver diferença entre esoterismo e exoterismo no cristianismo não exclui o conhecimento dessas realidades mais sutis e encobertas. Né? Você vê, por exemplo, Santo Tomás de Aquino tem um tratado sobre as forças sutis da natureza. É isso. E na Suma contra os Gentios ele tem capítulos magistrais sobre o fenômeno astrológico. Né? Mas tudo isso está perdido. As pessoas, inclusive, é curioso, né? Na versão da Suma contra os Gentios que está online, eu não lembro em qual site que é. Não é no Projeto Perseus, é um site católico dos clássicos do catolicismo. Né? E tem lá a Suma contra os Gentios, só que os capítulos astrológicos foram retirados. Não estão lá. Para não causar confusão na alma dos fiéis. Eu digo, olha, eu tenho uma pessoa que tem muito desses padres, porque acho que todo mundo é idiota, só eles são inteligentes. Eu falei, qual é a dificuldade de entender aquilo? Aquilo é a coisa mais clara do universo. Né? Nos capítulos que tem sobre o fenômeno astrológico na Suma contra os Gentios. Agora, se o indivíduo vai olhar isso, a gente também não pode esquecer o seguinte, uma coisa que o Wegelin disse. Né? As experiências espirituais do ser humano, tanto na filosofia quanto na revelação, elas não aparecem sob a forma de uma doutrina. Né? Aparecem sob a forma de certas experiências, certas coisas reais que aconteceram. Né? Ou aconteceram socialmente, historicamente, ou aconteceram na alma do indivíduo, experiências reais que ele teve. E aos quais depois ele dá uma formulação que pode ser mais ou menos doutrinalmente acabada. Mas quando você chega a formular a doutrina, quando a formulação doutrinária está pronta, a doutrina é uma série de afirmações sobre a realidade. Então, pelo simples fato de você ter afirmações sobre a realidade, surge a contestação. Então daí começa a discussão. Não é isso? Por exemplo, Deus existe ou Deus não existe? Né? Eu digo, ora, quando você está diante da experiência, seja da experiência interior, a visão que você teve, ou seja a experiência externa do milagre, né? A existência de Deus não está em questão. O que está em questão é você entender aquilo. Isso até onde ele seja possível. Mas na hora em que isto se transforma numa tese que afirma a existência de Deus, essa tese não é possível de ser provada em nível assim, apodíctico. Você pode dar uma demonstração provável, no máximo você vai conseguir. Então começa a época das discussões doutrinais, pró e contra. E as discussões doutrinais, o que elas fazem? Elas cortam o conteúdo da tese, elas cortam da experiência que os originou. Então significa assim, a discussão doutrinal é de pessoas que não têm as experiências correspondentes e que, portanto, não sabem do que estão falando. E quanto mais você aprimora a arte da prova, mais aquelas teses vão se tornando independentes em relação ao mundo real e à experiência real. Você está entendendo? Então, no fim, vira uma coisa que um computador pode resolver. Porque é uma questão apenas se acaba
a busca da prova acaba se tornando prioritária em relação ao conhecimento da verdade. Então, a verdade nunca chega a nós sob forma de doutrina. A verdade é o mundo real que Deus criou e a ação divina no mundo. Isso é que é a verdade. As doutrinas são expressões verbais muito imperfeitas que nós chegamos, o que inclui a doutrina da igreja. As expressões verbais da doutrina da igreja, elas não são autoevidentes, elas não são translúcidas. Então, se você lê a letra de um dogma, eu digo, bom, para você entender aquilo, você precisa estudar 10 anos. Você está entendendo? Então, agora, quando, vamos dizer, a mensagem divina chega sob a forma do acontecimento, da realidade, da experiência, ela vem com impacto total. Por exemplo, quando você vê o milagre, ou por exemplo, o pessoal que estava em Fátima, tá certo? Ou o sujeito que viu Jesus curar o paralítico, curar o leproso, etc. Você sabe que aquilo é a verdade na sua forma pura. Não é a verdade doutrinal. É a verdade de fato. Tá entendendo? Então, de certo modo, vamos dizer, toda a doutrina do mundo não te diz tanto quanto um único fato. A gente também não pode esquecer o seguinte: muito antes de Deus enviar a doutrina cristã, ele enviou um negócio chamado universo. Ele criou o universo, a realidade. Então, à medida que as discussões se deslocam da realidade para as doutrinas, você entra num estado de alienação. E no fim você vai terminar no Wittgenstein. Falar, não dá para provar nada, tá entendendo? Mas por que você só tem necessidade da prova quando você não tem a experiência? Por exemplo, te dou um exemplo. Vamos supor que eu assisti um crime no meio da rua. Eu já tive essa ocasião de ser testemunha de um crime e ter que depor da justiça. Então, eu vi com meus próprios olhos. Então eu tenho certeza absoluta do que eu vi. Mas eu mesmo não posso provar aquilo. Então o meu testemunho entra como um elemento de prova. Você está entendendo? Mas eu não posso provar o que eu vi. Eu só tenho testemunho. Então, se você foi testemunha, você não precisa de prova. Você tem a evidência imediata. Você está entendendo? Então, uma tentativa de homicídio, eu estava lá, eu vi. Não precisa ninguém me ensinar o que foi. Agora, eu preciso ensinar para o juiz. Você está entendendo? Então, é isso aí, vamos dizer, que toda a filosofia moderna perdeu de vista. Ela não liga para a evidência, mas ela quer um monte de provas. Provas que sejam universalmente válidas, inclusive para quem não esteve lá, para quem não sabe o que você está falando, fala, isso é impossível, manifestamente impossível. Quer dizer, então aqui nós queremos, vamos dizer, uma verdade universal, que seja universalmente provada e que todo mundo tenha que aceitar. Isto é contraditório com a própria estrutura da realidade. A verdade é uma tese. Eu digo, ora, nem mesmo a doutrina da igreja tem esse tipo de veracidade. Porque a veracidade dela depende do quê? Depende do testemunho dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. Ela não é válida em si, você está entendendo? Ora, tal sentença assim é verdadeira em si mesma. Não, ela é verdadeira porque os apóstolos estavam lá e disseram que viram. Quer dizer, você não pode... O testemunho é o fundamental em tudo, inclusive nas ciências. O pessoal pensa, não, a ciência obtém uma prova apodíctica independente de seres humanos. Eu falei, isso é impossível. Isso não acontece. Por exemplo, para você fazer uma observação científica qualquer, você precisa de um equipamento. Então, e precisa alguém aprender a lidar com esse equipamento. Você acha que todo o ensino a respeito do equipamento é transmissível verbalmente, de forma doutrinal? Eu falo, não, precisa de uma experiência pessoal. Às vezes difícil de transmitir em palavras. Quer dizer, a validade do testemunho é o fundamento de todo o conhecimento da verdade. Se nós desconfiamos do testemunho, acabou. O próprio Cristo falou, né? Sereis minhas testemunhas. Mas é isso que ele está dizendo. Ele não disse assim, você vai lá, vai arrumar uma prova objetiva, prova científica do que eu fiz aqui. Não, é simplesmente o testemunho. Agora, isso é científico.
Para quem entende realmente o que é ciência, fala, bom, a gente entende que o testemunho é a base de qualquer conhecimento humano. Se não há testemunhos confiáveis, não há conhecimento confiável, tá certo? Mas o sujeito que te diz isso vai querer que você confie nele, né? Então tem lá o capítulo, eu até pendurei na parede, né? Mateus, capítulo 11, versículos 1 a 6. Quando perguntam para Jesus Cristo, você é o Messias ou é outro? Temos que esperar o outro. Daí ele diz, João está na cadeia, manda perguntar. Ele diz, vocês vão e contam para João o que vocês viram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso ficar limpo. Né? Então o que é? É o fato, é a realidade, a presença física, tá certo? Da ação divina, da qual vocês foram testemunhas. Agora, se disser, além do testemunho, eu quero uma prova. Eu falei, mas você só precisa de prova quando você não foi a testemunha. Né? Quer dizer, quando você é um sujeito de fora. Então, a prova é só para os ignorantes. Está entendendo? Tem coisa que você não tem acesso direto, você não tem testemunho, então você precisa de uma prova. A prova nunca vai ser inteiramente persuasiva. Porque se houvesse a prova inteiramente persuasiva, isso quer dizer que o mundo do discurso humano adquiriu autonomia em relação à realidade, ele começou a predominar sobre a realidade. Isso é contraditório e é louco. Então a gente não tem que buscar provas, tem que buscar a realidade. Agora, às vezes, isso aí faz muitos anos, né, que eu pedi a Deus para ele mostrar a realidade sobre certas coisas, ainda que eu não conseguisse transmiti-la a ninguém. Eu falei, ainda que ninguém acredite em mim, mas eu quero saber. Tá certo? E olha, eu não posso dizer que essa prece não foi atendida. Ela foi muitas vezes. Eu fiquei sabendo muita coisa que eu não posso provar, mas que eu sei. E por que eu ia ter que provar? Por que eu ia ter que provar o que eu mesmo vi? Você quer acreditar em mim, acredite. Não quer, não acredite. O problema é seu. Agora, busque o seu próprio testemunho, busque a sua própria experiência para você saber. Então, quando a gente fala, quando a gente ensina, a gente não está tentando provar nada. Está tentando mostrar para as pessoas, ó, se você tiver a mesma experiência, você vai entender o que eu estou falando. Se não, não. Então, a verdadeira cultura é a transmissão das condições de experiência. Né? Então, você quer saber se Deus existe, Deus atua no mundo? Você vai lá e estuda a vida do Padre Pio. Quem sabe você até é premiado de você assistir um milagre aos seus próprios olhos. Daí a pergunta sobre a existência de Deus desaparece. Né? Então, vamos dizer, provas da existência de Deus? Bom, provas são necessárias para quem nada sabe a respeito. Né? Agora, você vê, os apóstolos, como é que os apóstolos iam provar para os outros, né, aquilo que eles viram? Ah, Jesus curou o paralítico e tal, prove. Ah, a prova é o próprio testemunho, quer dizer, eu estava lá e eu vi. Mas ninguém é obrigado a acreditar no testemunho. Então, o testemunho mostra assim, a responsabilidade cognitiva do ser humano. E a busca da prova é a busca de uma garantia lógica exterior, científica, material, por assim dizer, que te dispense da responsabilidade cognitiva. Né? E dispense, portanto, da responsabilidade do testemunho. Isso aí, em primeiro lugar, é uma covardia. Em segundo lugar, é um negócio utópico, impossível. Terceiro, só serve para ignorante. Está entendendo? Então, professor, complementando aqui, acho que o senhor já respondeu quase tudo, mas faltou aqui uma pergunta sobre qual teria sido o nível de ingerência do Coomaraswamy na escolha desses padres que viriam a se tornar bispos. Foi ele que os mandou para lá. Foi ele que os mandou. É. Isso ele dizia. Também, nós mandamos essas pessoas para lá. Então ele participou dessa escolha. Agora, a gente pode dizer, ah, mas ele podia estar contando vantagem, ele não fez isso, eu não vejo por que ele ia contar vantagem sobre este ponto. Tá? Porque você vê, eu não estava lá, nós ficamos vários dias na casa do Coomaraswamy, fazendo uma ponte. A gente tinha marcado um encontro com o João, mas chegamos com uns dias antecedentes, ficamos na casa do Coomaraswamy. Muito gentil, muito simpático, gastou muito tempo com a gente. Né? Eu não quero falar mal dele, não quero falar mal de nenhum deles. Né? Embora tenha tido muitos problemas, a gente tenha tido um conflito feio depois. Então, se ele estava lá funcionando como contato,
né, do Shuon, contato da Tariqa, portanto, o que ele tinha que falar das atividades dele na Igreja Católica? Eu nem sabia que ele era professor no seminário católico. Eu não sabia direito nem quem era ele, né? Foi depois que ficamos sabendo. Mas... E ele pergunta aqui também sobre o antissemitismo, se isso não seria uma influência da Tariqa na fraternidade. O antissemitismo do meu senhor Williamson. Eu não acredito. Porque é o seguinte, eu posso ter visto muitos problemas ali na Tariqa, mas antissemitismo nunca vi, nada, nem de longe, nem de longe. Aliás, tem um grande número de judeus lá dentro. Tinha para o Leo Shaya, que é um grande expositor da Kabbalah, tão grande quanto o Scholem. O Scholem é mais conhecido, mas o Shaya às vezes é mais profundo que ele. O Leo Shaya era um membro da Tariqa. Se a unidade transcendente das religiões, não faz sentido o antissemitismo. Não faz sentido, realmente não faz sentido. Agora, o antissemitismo é uma tradição da direita europeia, que é o contrário da direita americana, porque a direita americana é tudo judeu, né? Mas na direita europeia, eles têm, pelo menos desde o caso do Dreyfus, ele tem, às vezes antes, mas naquela época se consolidou. Esse pessoal da direita francesa, eles têm um antissemitismo crônico, né? Então, o que, em parte, vem, vamos dizer, de um outro problema que tem dentro do meio católico, é que você vê, quando chegou no tempo da Revolução Francesa, o sentido de tradição católica escolástica estava completamente perdido. Os seminários da França, a doutrina que se ensinava ali era de René Descartes, quer dizer, um cristianismo cartesiano, né? E quando vem a Revolução Francesa, como culminação ali do negócio iluminista, logo em seguida surge uma reação romântica, quer dizer, um reacionarismo, um conservadorismo romântico, como Joseph de Maistre, Adam Müller e outros. E eles começam a desenvolver o seguinte conceito de que a modernidade, o liberalismo capitalista moderno era coisa do demônio e que ele resultaria necessariamente no comunismo, no socialismo, né? Então eles veem assim uma aliança entre o liberal capitalismo e o comunismo. E isso influenciou muito a doutrina social da Igreja. Só que é o seguinte, essa associação de liberal capitalismo com comunismo, ela é historicamente falsa. Né? Você não tem um país capitalista liberal que virou comunista. Nunca. Entendeu? E, ao contrário, só houve uma efetiva resistência, quer dizer, ao comunismo nos países onde vigorava o capitalismo liberal, que é a Inglaterra e os Estados Unidos. No resto não teve. Então, este negócio, o que é o liberalismo? É uma sociedade que está em conflito permanente, onde você tem que administrar o conflito. Na Idade Média, a Igreja é especialista em administrar conflito. Tá certo? Mas no século XIX, esse pessoal romântico criou um mito de que a sociedade medieval é uma sociedade orgânica, praticamente sem conflito. Todo mundo obedecia a Igreja direitinho. Tá falando, a coisa não era assim. Né? Então, com esse mito da sociedade orgânica, daí saindo doutrinas fascistas, corporativistas, etc., que tiveram uma influência grande no pensamento católico. Chegaram a influenciar, você vê, se você pega ali a encíclica acho que é Pio XI, 40º ano. Pio XI. 40º ano. Você vê ali já uma influência das doutrinas corporativistas, antiliberais, essa coisa toda. Faz muitos anos atrás eu escrevi um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo, foi publicado depois com outro título na revista Bravo, ou República, não lembro. Onde eu mostrava que, se Santo Tomás de Aquino lesse os princípios da economia do von Mises, ele ia dar razão para o von Mises. Esse ódio que eles pegaram do capitalismo moderno é loucura. Veja, e se comprovou-se onde a Igreja foi se abrigar para fugir da perseguição comunista, nazista, no país liberal capitalista. Qual foi a época de maior prosperidade, de sucesso da Igreja? Foi logo depois da guerra,
quando se criou a democracia cristã. E o Pio XII fez aliança com os governos liberal-capitalistas e, resultado, vários países da Europa voltaram a ser governados por católicos, como Adenauer, De Gasperi, Schumann, etc. Está entendendo? Então, falar, isso aí é mensagem de Deus, você não está vendo? Onde é que você tem chance? Você tem chance no liberal-capitalismo, então você tem que apoiar o liberal-capitalismo 100%. Em vez de essa ideia idiota de que o Estado tem que construir uma sociedade cristã. Eu falei, besteira, a sociedade cristã não existe, meu filho. Nesta sociedade da Idade Média, foi. Sociedade é administrar conflito. Então a igreja tem que ter o quê? A hegemonia, né, intelectual. Então, quer dizer, ela tem que saber mais do que os outros e tem que saber colocar as coisas nos seus lugares. Mas ela não tem que criar uma sociedade cristã, sobretudo essa sociedade cristã utópica, sociedade orgânica, que é a ideia da Adam Müller, né? Que vai ter tanta importância depois nas concepções fascistas. E quando você vê que os países comunistas, por sua vez, viraram todos fascistas, porque todos acabaram aderindo ao nacionalismo, culto do líder, etc, etc. Bom, então a economia comunista não existe, só existe dois tipos de economia. Existe a economia liberal capitalista e a economia fascista. E em momentos a igreja foi burra o suficiente para apoiar a economia fascista. Juntou com isso aí a ideia do próprio Karl Marx de que o judeu representa o espírito do capitalismo. Então pronto, isso aí fomenta um antissemitismo dentro das hostes católicas europeias, que felizmente os americanos não foram contaminados por isso. Professor, tem aqui uma segunda parte. Ele coloca aqui em 5 itens, eu vou tentar resumir, mas é basicamente o seguinte: o tema é o conflito entre o Islã e o Ocidente, né? E ele pergunta sobre a diferenciação entre o islamismo tradicional e o islamismo revolucionário. Eu me lembro de que no curso do Eric Feiglin o senhor mencionou que o islamismo tradicional ele representa a ordem, né? Não a revolução. Ele é um princípio de ordem, né? E aí ele tem a vertente revolucionária da Irmandade Muçulmana e outros grupos, né? Então ele quer saber se é possível afirmar que todo e qualquer muçulmano, na medida que enxerga uma sociedade não islâmica como um fato provisório, né? E portanto a decorrência disso seria o dever do muçulmano de atuar sempre no sentido de islamizar cada vez mais. Essa é a teoria do Said Qutb, né? Said Qutb é o cara que escreveu aquele comentário à sombra do Corão, que começou todo esse negócio, essa mentalidade revolucionária islâmica. Então, ele diz que, como o Corão define como tirano aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe, então, em princípio, qualquer país que é regido por uma lei não islâmica é um país sob tirania, e como o dever do muçulmano é lutar contra a tirania, então é o primeiro dever do muçulmano que vive num país não islâmico é derrubar o governo. Então aí é um potencial revolucionário que estava no Islã, mas que ninguém tinha descoberto ainda. Quer dizer, até uma certa época se aceitava um princípio de fronteiras entre mundo cristão e mundo islâmico, né? A partir daí se dissolve as fronteiras. E aí ele quer saber se essa tendência de exportar uma sociedade teocrática, né, se enquadraria na sua definição de mentalidade revolucionária. Certamente se enquadra. Acho que hoje deu, né? Tem mais alguma coisa aí? Não, é basicamente isso. Então é isso.